Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Direito Processual Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje, no dia 2 de julho de 2020, às 19 horas e 40 minutos. Estamos atrasados hoje mais do que o comum, muito mais, por conta de um problema técnico que eu tive aqui antes de iniciarmos, que travou o meu computador, mas agora já solucionamos, e vamos aqui, de uma forma hoje um pouco mais rápida, falar do conteúdo que vai ser relevante aqui para a nossa caminhada, tá bom? Meus amigos, em relação a nosso encontro de hoje, o que nós vamos falar? Eu quero falar com você sobre satisfação de crédito e vou falar também sobre a questão que envolve a suspensão e extinção do processo de execução. Já comuniquei a todos, como já foi reforçado, que essa aula está sendo inteiramente gravada e posteriormente eu vou estar disponibilizando lá no meu canal do YouTube e também no Pincel Atômico para os meus alunos do sexto período da ProMinas, que estamos aqui ao vivo neste encontro, conversando sobre processo de execução. Comunico a todos, reforçando também que todo esse encontro está disponibilizado para vocês lá, um conteúdo para auxiliar, um material complementar para os alunos da ProMinas, no material complementar do Pincel Atômico, que eu já disponibilizei para vocês esse conteúdo, tá bom? E aí nós vamos falar aqui sobre essa questão da satisfação do crédito e o final da execução, uma vez que na semana que vem nós vamos abordar as questões que envolvem a defesa dentro da execução, seja o embargo à execução ou a impugnação, cumprimento de sentença, que, diga de passagem, é o terceiro trabalho discente dos meus alunos da ProMinas, fazer essa análise e diferenciação entre essas modalidades. Um detalhe também que eu comunico a todos, o chat está aqui disponível para vocês, e a qualquer momento, qualquer dúvida, podem mandar aqui ou fazer por áudio também, tá bom, pessoal? Peço mais uma vez desculpa pelo atraso e vamos então dar prosseguimento. Nas últimas aulas, quando estávamos falando antes da prova sobre aquelas fases de... Oi, quem fala? Lá? Oi, Helena, pode falar. Só para Sim. Helena. É porque você falou na semana que vem. Só te interrompendo um pouquinho, desculpa. É verdade, Você falou na mas semana que então vem eu nós teremos encerro, aula, eu mas faço uma aula e disponibilizo para vocês. Tá bom, Helena, sobre essa questão? Da defesa, que é o trabalho que vocês estão fazendo hoje. Tá bom, minha amiga? Ah, é porque você vai ter a prova, né? Vou tirar o final. Tá. Ah, tá. Viu? Ok, Qualquer obrigada. dúvida é só me falar. Pessoal, no que diz respeito a esse conteúdo de hoje, o que nós vamos falar? Primeiro, a gente estava falando na última aula sobre a questão que envolve a alienação, a arrematação de patrimônio, e aí surge aqui para a gente o artigo 904 do Código de Processo Civil, que fala que a satisfação do crédito dentro da execução vai se realizar. E quando é que acontece a satisfação de um crédito dentro do processo de execução? Ele vai acontecer quando ocorrer a entrega do dinheiro, que é verdadeiramente o grande objetivo numa execução de quantia certa, a entrega do dinheiro, ou quando for realizada a adjudicação dos bens penhorados. Por óbvio que isso quando cumprir totalmente, integralmente o valor daquela dívida, tá bom? Mas é sim as formas de se resolver. Basicamente, falando claramente para vocês, quando é que vai se extinguir uma execução? O próprio Paulo falou aqui, simples, quando satisfazer o crédito, ou pagando, ou entregando a coisa, ou fazendo a obrigação de fazer, ou não fazendo, de não fazer. Basicamente, a execução ela vai ser finalizada, ela vai ser satisfeita quando o objetivo que era satisfazer e garantir o direito daquele exequente for verdadeiramente cumprido, for verdadeiramente satisfeito, feito valer no que diz respeito à atuação do poder estatal para garanti-lo. Basicamente, então, é quando ele cumprir, o devedor, o executado aqui, cumprir com a obrigação, mesmo que de forma forçada, tá bom? É tanto que se vocês pegarem o artigo 905, vocês vão notar que fala que o juiz vai autorizar que o exequente levante a satisfação integral do crédito, o dinheiro depositado para assegurar o juízo ou o produto daquele bem alienado, bem como o faturamento de empresa ou rendimentos. Quando a execução for movida
só a benefício do exequente singular e também quando não houver bem alienado com outros privilégios ou outras preferências que são anteriormente, que surgem anteriormente àquela penhora que foi realizada. O que quer dizer isso? Quando se conseguir fazer os atos de expropriação, os valores que ali vão se ocasionar através, por exemplo, de uma alienação, ou mesmo uma arrematação através de um leilão, ou pode ser até pela própria adjudicação, o ato de passar aqueles valores, aquele patrimônio, aquele bem, por exemplo, para o exequente, é um ato realizado pelo próprio juiz. Só que não se faz isso de forma cega. Se tem que seguir parâmetros. Por exemplo, penhorou o imóvel, mas já tinha 2 penhoras antes. Pessoal, nessa situação, quando, por exemplo, você já tem uma penhora antes, o que aconteceria no caso concreto? Existiria a possibilidade para aquelas partes irem ali questionar que a dela veio anteriormente. Então, não quer dizer que penhorou um bem, não quer dizer que pegou um bem que acabou a execução. Lógico que a gente tem que verificar, sempre que possível, com rapidez, as situações que são levadas perante o Poder Judiciário e satisfazer o crédito daqueles que são exequentes, isso é óbvio. Mas eu quero só deixar claro também aqui que tem que respeitar parâmetros mínimos. Se existem penhoras anteriores, se existem credores que estão à frente, tudo isso é analisado pelo juiz e completando, verificando que está tudo certinho, maravilha, vamos dar prosseguimento. O Paulo até fala aqui, direito de preferência seria um deles. Mas seria, Paulo, na fase, por exemplo, de penhora, antes de ir para a arrematação, tá bom? O Luiz fala aqui, quando houver a penhora do bem, ele fica como depositário, o depositário vai depender da situação, mas hoje, em várias comarcas, Luiz, não existe um depositário fiel do Tribunal de Justiça, e aí acaba virando depositário o próprio executado, ou em casos também que se permite que o depositário seja o próprio exequente. Por exemplo, quando se trata de um veículo, não é interessante você deixar com o executado, porque muitas vezes veículos automotores, motocicletas, carros, eles por muitas vezes têm uma facilidade enorme de simplesmente desaparecer, né? Desaparecer do jeitinho brasileiro, que a gente sabe como é que é bagunçado. E aí não é tão interessante, mas, por exemplo, o imóvel, não tem grande problema ficar como depositário o executado, porque vai ficar penhorado e não vai ter atos que possam realizar, por exemplo, de alienação. Então, vai depender da situação, tá bom? Tanto o Paulo como o Luiz conseguiram entender? Me fala aqui que eu quero saber, tá bom? Vamos falar aqui de uma situação importante. Lá no artigo 905, no parágrafo único, que fala que durante o plantão judiciário é proibido a concessão do pedido de levantamento de importância em dinheiro ou em valores, ou mesmo de liberação de bens apreendidos. E por que isso é proibido no plantão? Para evitar desgastes, porque muitas vezes no plantão não é o mesmo juiz da causa que está julgando, não é aquele que já está à frente do processo julgando, é só aquele juiz que está lá para resolver questões de urgência, e aí, em regra geral, não se permite que esses atos finais para satisfação do crédito ocorram no plantão. Luiz fala que se desaparecer, ele responde pelo desaparecimento. Luiz, toda situação do depositário, ele responde. Antigamente, antes do Pacto San José da Costa Rica, até prisão civil se permitia do depositário infiel. Hoje não mais existe essa possibilidade. Prisão civil, nós já falamos isso, somente prisão por dívida alimentícia. E em relação à nossa situação, nós vamos analisar o depositário, caso ele venha a perder o bem ou depreciar o bem, ele vai responder com perdas e danos, com multas e outras situações que verificaremos num caso concreto. Tá bom? Perfeito, então. Seguindo aqui nessa questão que envolve a satisfação do crédito, quero colocar para vocês aí o artigo 906 do Código de Processo Civil. No artigo 906 fala para a gente que ao receber o mandado do levantamento, o exequente dará ao executado por termo nos autos quitação da quantia paga. O que quer dizer isso? Quando se finaliza todo o processo de execução, por óbvio que estará ali
quitando formalmente a dívida, não mais existindo ela, e o executado ficando a partir daquele momento onde houve a satisfação total do crédito, liberado daquela situação, tá bom? E o que é verdadeiramente que vai se pagar dentro da execução ao final? O artigo 907 deixa claro para a gente que não é só a dívida, não é só o principal, é ele, mais os juros, mais as custas processuais e também os honorários advocatícios sucumbenciais que vierem a ser condenado naquele caso concreto. Depois de ser pago tudo isso, por exemplo, se pegou um bem, penhorou um bem, esse bem foi para um leilão, nesse leilão fez uma arrematação, foi vendido o bem, e aí o valor ficou lá, pegou, sobrou alguma questão, se sobrar algum valor, esse valor vai ser restituído ao executado, tá bom? Então é importante deixar claro que não é só aquele valor da dívida, existem outras situações que se somam para se considerar que a dívida foi satisfeita, tendo, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho um cheque de 10 mil, mas além dos 10 mil tem os juros, tem a correção monetária, tem as custas processuais que eu, como exequente, tive que gastar para buscar a chancela jurisdicional do Estado. Eu tenho, por exemplo, os honorários advocatícios sucumbenciais, que podem ser até 20% de um valor de uma causa. Então, existem outras situações que vão acrescentando e que é necessário se pagar para, então, conseguir satisfazer totalmente aquela execução, tá bom? Eventualmente, se nessa busca pelo patrimônio do executado pagou toda a dívida que existe, tudo que está aí previsto no nosso artigo 907, e ainda sobrou algum valor para o executado daquele patrimônio, é devolvido a ele. Simples assim. Não quer dizer que, então vamos aproveitar e deixar para o exequente. Não, em hipótese alguma. Lembre-se, o nosso direito termina quando o do outro começa. E neste ponto eu tenho que falar com vocês que se eventualmente sobrar algum valor, ele deverá ser restituído ao executado. Tranquilo? Perfeito, então. Eduardo, mas você falou um pouquinho antes sobre a questão de ser um exequente singular, ele sozinho, aí fica mais fácil satisfazer o crédito. Mas e na situação de existir uma pluralidade de credores? Como é que deve se fazer? Lá o Código de Processo Civil também ele foi claro e objetivo nesse sentido, ao nos falar que, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que eu tenho um patrimônio e eu tenho 2, 3, 4, 5, quantos forem os exequentes, os credores. Como é que eu pego? Eu divido e dou um pouquinho para cada um? Não. A regra é que eu vou dividir de acordo com a preferência. A preferência seria, por exemplo, dívidas alimentares têm preferência, se trata de um imóvel, aquele que tem a hipoteca, que tem uma garantia real. Então, existe toda uma análise que vai se fazer para verificar quem que receberá primeiro naquela lista dos credores. Quando eu estou diante, e aí está o parágrafo primeiro e segundo, que já está na tela para vocês, quando eu estou diante de uma situação de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre aquele bem, inclusive os próprios que são de natureza daquele bem, eles vão para o preço e seguem observando aquela ordem de preferência dos exequentes. Inclusive, deixa claro que quando não existir preferência alguma, vai analisar quem primeiro fez a penhora e assim por diante para saber quem vai ter satisfeito o seu crédito primeiramente, tá bom? Então, uma corrida aqui para credores que são chamados de credores quirografários, que não possuem nenhuma garantia, o quanto antes se fazer, por exemplo, uma penhora, isso facilitará lá na frente que se resguarde, que se mantenha preservado os direitos daquela parte. Tranquilo? No que diz respeito à questão que envolve situação de preferência,
O artigo 909, aí ainda fechando essa parte que envolve a satisfação, fala para a gente que os exequentes formularão as suas pretensões e versarão unicamente sobre o direito de preferência e anterioridade da penhora, e apresentadas as razões, o juiz vai decidir. Que situação é essa? Quando se tem uma pluralidade, quando se tem mais de um exequente. Nesta situação, pessoal, o que acontece? Eu tenho claramente ali, diante da minha pessoa, uma situação em que eu tenho que ordenar, eu tenho que organizar quem serão os exequentes e em que ordem se receberá os valores que possam vir daquela execução. Por óbvio que se deixar, todo mundo quer que a dívida dele venha a ser satisfeita. E aí geraria um caos. E aí deixou claro no artigo 909 que quando já está na finalização de um processo de execução para satisfação do crédito, eu vou possibilitar, quando eu tenho mais de um executado, que eles venham ao processo e manifestem só sobre a questão de direito de preferência, que não é se um ou outro tem direito, é que eu tenho preferência por causa disso, eu tenho preferência por causa daquilo, e tem que também analisar e discutir as questões das penhoras. Se não houver um consenso entre os exequentes, aqueles pedidos vão para o juiz e o juiz vai decidir qual que será a ordem que deve se cumprir para realizar a satisfação do crédito daqueles credores, daqueles exequentes. Tá bom? Satisfez o crédito, maravilha, finaliza a caminhada. No que diz respeito a essa situação que envolve a satisfação do crédito, ela é mais voltada em especial para a questão de execução e cumprimento de sentença por quantia certa, mas pode, por óbvio, ser aplicada às outras modalidades de execução, quando eu busco a satisfação, a resolução daquela obrigação. Só que aqui eu quero deixar uma questão clara. Esta situação é no final do processo, e também eu tenho que lembrar que isso deve ser seguido, ser satisfeito e finalizado, para também eu liberar aquele executado que, mesmo que não tenha sido de forma voluntária, que tenha sido obrigado, peguei lá o patrimônio dele, mas que ele satisfez a dívida que ali existia. Então, lembre-se de um detalhe, aqui a execução não tem objetivo algum de ser uma vingança privada, uma luta para destruir aquele executado. Pelo contrário, nós temos a execução exatamente para o processo de execução como um todo hoje, exatamente para evitar um exercício arbitrário das próprias razões, uma utilização de uma força para fazer cumprir uma obrigação, e aí para evitar esse desgaste, nós temos um processo que busca de forma isonômica, equitativa, caminhar no que diz respeito à condução do processo. E aí, satisfeita, finaliza a execução, maravilha, está satisfeito o crédito. Só que agora eu preciso falar com vocês de duas situações que são de extrema relevância e que é um pouquinho mais à frente. Lá no artigo 921 a 923, quando aborda para a gente no Código de Processo Civil acerca da suspensão do processo de execução, e também lá do artigo 924 e 925, que fala das situações que geram extinção da execução. Vamos começar falando sobre as situações que ocasionariam a suspensão da execução. Meus amigos, o artigo 921, ele fala para a gente de 5 grandes situações que norteiam, que envolvem aqui a possibilidade de situação para ocasionar uma suspensão no que diz respeito ao processo de execução. E primeiro, já coloca para a gente 5 hipóteses, e as primeiras aí, a primeira é quando fala nas hipóteses do artigo 313 a 315, no que couber. O que está lá no artigo 313 a 315, só para a gente lembrar? É a situação que envolve as ocasiões que ocasionariam suspensão do processo como um todo, não só de execução. Qualquer processo pode vir a ser suspenso, por óbvio, nas hipóteses que estão lá estabelecidas entre o artigo 315 a 313, a 315. E seriam situações, por exemplo, a morte de uma das partes gera suspensão enquanto não houver a habilitação, uma situação que ocasiona, por exemplo, força maior,
uma situação que impossibilita a situação de caminhada. Olha para vocês verem. Nós estamos aqui, por exemplo, diante de uma pandemia do coronavírus hoje, e os processos físicos que tramitam de forma física, em regra geral, desde março, estão suspensos e não estão tendo uma jornada, uma caminhada comum. Os processos eletrônicos ficaram um tempo suspensos, mas hoje já tramitam como regra, mas os físicos, por exemplo, são suspensos. Uma situação que foge de uma normalidade, que foge de um controle, e por isso é algo que poderia ocasionar uma suspensão. Aqui nós estamos dando exemplos. Segundo inciso que fala aqui dessa questão que suspende a execução, quando fala que a execução vai ser suspensa no todo ou em parte, quando recebido com efeitos suspensivos os embargos à execução. Embargo à execução, que é a defesa do réu, como vocês da Prominas já sabem, ao fazer o trabalho que estão fazendo, trataram sobre embargo à execução, é a modalidade de defesa do réu. E nesta situação, eu tenho que deixar claro que, se for aceito no todo ou em parte o embargo à execução, por óbvio que também vai ocasionar a suspensão no todo ou em parte da execução. Terceira situação que geraria a suspensão do processo de execução, quando o executado não possuir bens penhoráveis. No que diz respeito a essa situação, quando eu busco os bens do devedor e eu não consigo encontrar, lá no parágrafo 1º fala que, nessa situação, o processo ele vai poder ficar suspenso pelo prazo de 1 ano. Durante esse prazo, vai ficar suspensa a prescrição também, tá bom? Então, por exemplo, se eu não conseguir encontrar o patrimônio do executado para conseguir satisfazer o crédito, você lembra daquela fase de expropriação, ou buscar penhorar, e a partir da penhora vou ver se eu vou adjudicar, ou mesmo buscar que faça alienação. Eu não consigo encontrar o patrimônio, que infelizmente é uma questão que acontece no dia a dia jurídico. Você busca o patrimônio, na hora que vai verificar, não se tem o patrimônio, aquele executado. Eu até dou um conselho para todos que querem operar o direito. Como advogado, tenho uma atenção muito especial. Eu, por exemplo, na minha vida como advogado, o que eu faço? Eu, antes de iniciar procedimentos de cobrança, execução, monitório, qualquer tipo de ação que venha buscar no futuro expropriar o patrimônio do devedor, eu busco, por segurança, pesquisar aquele patrimônio em cartórios de imóveis, dentro do Detran, buscando nas redes sociais também, busco em sites que comprovam a existência de CNJs, para ver se aquela pessoa tem sociedade em algum tipo de empresa. Então, é interessante, antes de você iniciar uma ação, seja de execução, que é mais rápida, ou uma monitória, ou uma cobrança, ou uma ação de lucro completamente ilícito, qualquer que seja a ação, que você busque anteriormente pesquisar se existe um patrimônio, para evitar, primeiro, eventuais fraudes contra credores, uma vez que você já comunica desde o início e, eventualmente, qualquer alienação daquele patrimônio poderia configurar ou fraude contra credores ou fraude de execução, a depender do processo, e também para você já não chegar aqui aos finalmente do processo ou na caminhada do processo e verificar que não existe patrimônio. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Essa terceira fica suspensa também pelo prazo de 1 ano, viu, pessoal? Essa situação. E depois de passado 1 ano, que está no parágrafo 2º do artigo 921, é que mesmo se não for encontrado ou localizado o executado ou bens penhoráveis, o juiz vai ordenar o arquivamento dos autos, tá bom? Se passou 1 ano, não encontrou, por exemplo, o executado, ou então não encontrou bens, o juiz vai mandar arquivar aquele processo, não vai extinguir, vai mandar arquivar. Só que a qualquer momento, teoricamente, pode voltar. Só que se já tiver o processo arquivado, eu posso solicitar, em respeito ao que está no parágrafo 3º, o desarquivamento a qualquer tempo, quando eu conseguir encontrar um bem penhorável. Então, não encontrei bens penhoráveis, o processo de execução pode ser suspenso por 1 ano, e durante esse 1 ano fica suspensa também a prescrição. Depois de passado 1 ano, se eu ainda não encontrei bens executados, ou mesmo, pode não ter nem encontrado executado, o juiz vai
ordenar que se arquive aquele processo. Eventualmente, a qualquer momento, se eu encontrar o patrimônio do executado, por óbvio que eu vou correr com tudo para conseguir voltar e desarquivar, é o que está aí para a gente no parágrafo terceiro. Só que, neste momento, eu quero que vocês coloquem um asterisco e anotem assim: cuidado, tenha atenção. Atenção com uma questão chamada prescrição intercorrente. Anotem aí. Prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? É quando existe a prescrição dentro do processo. E se a gente pegar o artigo 921, parágrafo 4º, ele faz um importante alerta para a gente. Fala assim: decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º do artigo 921 do CPC, sem qualquer manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Ou seja, quando voltar de 1 ano, você tem que movimentar. Porque se você, como exequente, ficar calado, vai começar a correr o prazo de prescrição intercorrente. E se ela vier a acontecer, mesmo que você tenha o direito, que está movimentando o Poder Judiciário, não vai poder ter satisfeito o seu crédito. Recentemente, em uma execução fiscal, em que meu cliente estava sendo cobrado, ocorreu a penhora de valores através do Bacenjude, numa conta da empresa dele, e nós alegamos, naquela situação, que existia a prescrição intercorrente, porque tinha suspendido o processo e depois já tinha passado o prazo sem uma manifestação. Nesta situação, o que aconteceu? Depois do nosso pedido, a juíza analisou o caso e determinou que se devolvesse o valor para o meu cliente. Por mais que ele tinha dívida, aquela dívida tinha operado sobre ela a prescrição intercorrente, ou seja, aquela prescrição que acontece pela não atuação dentro do próprio processo. Então, é algo que cada vez mais, muito especialmente também tem se aplicado nas execuções fiscais, mas é uma situação que temos que ficar alerta. O parágrafo 4º fala isso para a gente, tá bom? No que diz respeito a essa questão da prescrição intercorrente, somente ressaltar que o próprio parágrafo 5º do artigo 921 fala para a gente que o juiz, depois de ouvir as partes no prazo de 15 dias, pode, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente. Então, o juiz vai poder, de ofício, declarar, mas por necessidade imposta aqui pela própria lei, pelo parágrafo 5º do artigo 921, ele vai, primeiramente, escutar as partes antes de vir a extinguir pela prescrição intercorrente. Voltando aqui aos incisos do artigo 921, que ocasionam a suspensão da execução, nós temos a 4ª situação, que é o 4º inciso, que determina que a execução vai ser suspensa se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitados ou porque o exequente em 15 dias não vier a requerer a adjudicação daquele bem indicado ou de outros bens, ou dando outros bens que podem vir a ser penhorados. Se, por exemplo, peguei o patrimônio, fui para alienação, não conseguiu, não tinha licitado, o exequente não falou nada, não quis adjudicar, não indicou bens, para vir o processo vai ser suspenso. E, além disso, a 5ª situação, que ocasiona a suspensão da execução, é quando for concedido o parcelamento do artigo 916. O artigo 916, anotem essa peculiaridade para não cair em pegadinhas que possam vir a aparecer. Somente se aplica à execução. O artigo 916, que é aquele que possibilita fazer o parcelamento, o executado fazer o parcelamento da dívida, no prazo que ele tem para fazer os embargos, ele vai lá e pede para fazer o parcelamento, pagando 30% do valor da dívida com os honorários, com as custas, e dividido o restante em 6 parcelas, existe isso, lá no artigo 916 do Código de Processo Civil, só que isso só se permite no processo de execução. Não se permite que isso venha a ser feito no
processo de cumprimento de sentença, ou na fase de cumprimento de sentença. Isso é voltado para execução. A possibilidade de se pagar 30% mais custas e honorários e dividir em 6 vezes. Um detalhe, não existe a necessidade, o exequente ele não precisa aceitar. Essa determinação está imposta no artigo 916. Certa vez, uma cliente minha, eu expliquei para ela essa situação e nós fizemos dessa forma. Fizemos o pagamento da primeira parcela, 30%, mais as custas processuais e os honorários advocatícios, que havíamos calculado naquele caso, e o restante nós dividimos em 6 parcelas e fomos pagando religiosamente. Por óbvio que a cada mês só tinha uma atualizaçãozinha que tinha que ser feita, mas fomos pagando e ao final conseguimos finalizar, encerrar aquela situação e dessa maneira conseguir satisfazer o crédito de uma forma que era viável para a nossa cliente. É algo interessante e se for aceito o artigo 916 no processo, esse parcelamento da dívida na execução, naquele período a execução fica suspensa, tá bom? Só que aí existe uma outra situação de suspensão que está aí elencada para a gente no artigo 922. E fala também que as partes, se for conveniente para as partes, se convir às partes, o juiz pode declarar suspensa a execução por um prazo que vai ser concedido para o exequente para o executado cumprirem voluntariamente a obrigação. E caso não venha a ser cumprido, o parágrafo único do artigo 922 determina que o processo vai voltar a continuar a sua caminhada, continuar a sua tramitação. Simples assim. Isso também acontece muito em alguns processos de execução ou de cumprimento de sentença. As partes pedem, por exemplo, um prazo para suspender o processo enquanto tentam chegar, por exemplo, a um acordo. E aí, em muitas situações, até como um incentivo que se existe a esses métodos de conciliação, mediação, resolução dos conflitos sem que tenha que se chegar a uma decisão, uma sentença de um juiz, por muitas vezes se permite a suspensão quando as partes a solicitam. Tá bom? Ainda em relação à suspensão, quero falar com vocês do artigo 923, que só fala assim: suspensa a execução, tá aí na tela para vocês, não serão praticados atos processuais dentro daquele processo, então não realiza atos. Podendo o juiz, entretanto, isso é uma exceção, quando se houver, por exemplo, o caso de impedimento ou suspensão, ordenar as providências urgentes. Só não pode fazer ordenando as providências urgentes quando o juiz foi impedido ou suspeito. Mas, por óbvio, se o processo está suspenso, mas precisa fazer uma questão que é urgente, vai ser feita. Tranquilo? E, de um outro lado, nós temos as situações que geram a extinção. Essas que nós falamos, 921, 922 e 923, são aquelas que ocasionam a suspensão do processo de execução. E agora eu falo com vocês do artigo 924, que traz para a gente as 5 situações que ocasionam a extinção da execução. Primeira situação, a execução vai ser extinta quando a petição inicial foi indeferida. Indeferiu a petição inicial, ela está extinta, finalizada. Segunda situação, quando ocorrer a obrigação, que a obrigação que ali foi procurada, ela for satisfeita. O que quer dizer isso, pessoal? Quando se permitir o cumprimento da obrigação, nós falamos até da satisfação do crédito, quando satisfez por óbvio vai ser extinto. Terceira situação, quando o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida, se conseguir provar que a dívida não mais existe, por óbvio que também vai se permitir aqui que venha a se extinguir a ação de execução. A quarta situação, quando o exequente renunciar do crédito, lembrem-se, o exequente não é obrigado a receber. Caso ele, por alguma eventualidade, venha a querer renunciar ao seu direito, ele sendo maior, capaz e se tratando de um direito disponível, por óbvio que vai se permitir. Só que tem que ter uma atenção muito grande. Renúncia não se volta atrás. Por que eu falo isso?
Uma vez você renunciando dentro de um processo a algum dos seus direitos, você, em regra geral, não pode vir posteriormente vir a questionar. O Paulo até coloca aqui o 485, situação de indeferimento. Indeferimento, o que vai ser ocasionado também, Paulo, em qualquer situação em que, por exemplo, você tem o descumprimento de algumas situações. Exemplo, que até caiu em uma prova para vocês aí na Prominas. Ah, eu não coloquei os dados, o juiz me intimou e eu não manifestei no prazo sobre, por exemplo, uma emenda que o juiz mandou. Não quer dizer que você não tem o direito, mas naquela situação, pela falha processual, vai se indeferir a petição e, por isso, não vai dar prosseguimento. Então, é qualquer situação onde há uma falha que poderia vir a ser declarada aqui. E a quinta situação, que gera extinção do processo de execução, é verdadeiramente a situação que estávamos falando anteriormente, quando falávamos sobre a suspensão, aquele nominho mágico, prescrição intercorrente, e nesta situação, quando declarada a prescrição intercorrente dentro de um processo de execução, por óbvio que não mais terá necessidade e utilidade o processo, uma vez que, quando prescrita, mesmo que seja uma prescrição intercorrente, não mais poderei ter a chancela do Estado para satisfazer aquele eventual crédito que não foi cumprido voluntariamente pelo executado. Então, se vier a ocorrer a prescrição intercorrente dentro de um processo, também será extinto a execução. E essa extinção, ela somente vai produzir efeitos em respeito ao que está aí no artigo 925 do CPC. A extinção só produz os seus efeitos quando vier a ser declarada por sentença. Então, a primeira situação que tem que ser feita para que venha a se ter os efeitos necessários de uma sentença, de uma extinção, melhor dizendo, da execução, é que ela tem que ser decretada por meio de uma sentença. Por óbvio que, se estamos falando que é por meio de sentença, existe recurso. O recurso, em regra geral, de uma sentença poderia ser apelação, que aquele exequente ou aquele executado que não concorde com aquela situação possa vir a utilizar. Mas depois de dada a sentença extinguindo a execução, ela transitada em julgado, não mais tendo recursos, por exemplo, ali está sim extinto e gerando os efeitos daquela extinção da execução. Um dos efeitos que eu posso falar, claro, a satisfação de um crédito, a finalização de um direito através de uma prescrição, por exemplo, tá bom? O agravo de instrumento em decisões interlocutórias, exatamente. Meus amigos, estamos aqui chegando no horário. Hoje foi um pouco mais rápido e peço desculpa reforçando a todos que estão aqui, por conta de uma situação de limitação mesmo da questão técnica. Nesse momento de pandemia que a gente usa, esses momentos de emoções acontecem com maior frequência. Mas, graças a Deus, nós só tivemos isso hoje aqui, e peço desculpa, e tentei falar de uma forma clara e objetiva sobre esses pontos que eram hoje objetivo do nosso encontro, falar sobre a satisfação de crédito, e falar também, por óbvio, das questões que ocasionariam a suspensão e a extinção de um processo de execução. Tá bom? Preciso saber de vocês que estão aqui ao vivo, se conseguimos entender, pessoal. Me falem aí, por favor. Maravilha, então. Vamos fazer assim, por causa do horário, eu quero encerrar a nossa gravação e eu volto para conversar com vocês, tá bom? Vamos encerrar aqui. Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado por ter participado dessa nossa jornada. Eu agradeço imensamente a você. Nos encontramos em outras oportunidades e desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Grande